partir de amanhã, os ministros começam a apresentar seus votos e a gente volta a falar sobre isso. Nós vamos conversar agora com o Thiago Bottino, que é advogado e professor de Direito Penal da FGV Rio. Professor, bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan, é um prazer te receber. Muito obrigado, Nelson, o prazer é meu. Professor, eu quero já começar com um assunto que pode ser determinante no julgamento a partir de amanhã, que é a respeito da legalidade ou não, da nulidade ou não, da delação premiada que sustenta as acusações da PGR, a delação premiada do Mauro Cid. Há, inclusive, uma divergência entre o que pede a acusação, o próprio PGR, e a defesa do Mauro Cid, né? Um pede uma diminuição de pena de 1/3. A defesa de Mauro Cid já cobra o que foi contratado. Inclusive, usa esse termo, né, de contratante contratado, que seria um perdão judicial. O que podemos esperar desse julgamento em relação à delação? Olha, acho que além dessa questão que você colocou, tem uma questão prévia, né, que é sobre o não uso da delação ou a nulidade dessa delação, que é o que pedem as outras defesas. Então, vamos analisar o que é cada um desses atores, né? Então, o Mauro Cid, ele pede que seja dado o benefício máximo previsto na lei, que é o perdão judicial. De fato, está correto em falar em contrato, né? Porque foi elaborado um documento escrito onde uma parte se compromete a fazer algo, outra parte se compromete a fazer algo, e uma vez cumpridas essas cláusulas, né, ele teria direito do benefício integral no seu grau máximo, perdão judicial. O Ministério Público Federal, por sua vez, diz que ele não cumpriu exatamente com aquilo que foi contratado. Por que o Ministério Público Federal diz isso? Porque ele deu declarações iniciais, onde ele deveria revelar toda a participação de todos os atores, de todos os crimes, e, posteriormente, se verificou que parte das declarações dele não contemplavam, né, omitiram determinados fatos, e por isso o Ministério Público diz o seguinte: olha, já que você primeiro falou uma parte e só depois você complementou, eu acho que tem que ter uma redução desse benefício. Você não pode ganhar o benefício integral, né? Por sua vez, as defesas trazem dois argumentos diferentes. O primeiro, de que nada seria válido, né? Porque, segundo as defesas, o Mauro Cid ele foi coagido, ameaçado para fazer essa colaboração premiada e, portanto, nada do que ele disse seria válido, nada do que decorreu dessa colaboração seria válido. Esse é um argumento que foi levantado, mas a própria defesa do Mauro Cid disse que isso não aconteceu, ele próprio disse que isso não aconteceu, que ele não foi ameaçado, não foi coagido. Mas esse argumento existe, foi colocado e será debatido pelos ministros a partir de amanhã. E as defesas também apontam um argumento alternativo, né? Olha, quem muda de opinião, quem fala uma coisa incompleta, complementa depois, diz que falou tudo, mas não falou tudo, essa pessoa ela não pode ter credibilidade, né? Então, eles atacam a credibilidade do depoimento do Mauro Cid, porque a colaboração premiada ela tem duas partes, vamos botar assim. Uma primeira parte, em que o colaborador ele indica aonde é possível investigar e aonde estariam provas, mas ele também dá um depoimento que preenche, né, que dá contexto para as provas que foram identificadas, né? Dá contexto, por exemplo, de mensagens trocadas, de documentos. Então, as defesas dizem que essa fala do réu colaborador, quando ela preenche algo que já não está definitivamente provado, deveria ter uma credibilidade menor. Então, a gente tem 4 situações aí, né? Se essa delação será considerada ou não, o quanto de credibilidade se dará para essa colaboração e, uma vez definido que se dará credibilidade, qual é o percentual de redução de pena que ele merece, né? De 100%, 2/3, 1/3, enfim, eventualmente nada, né? Mas é exatamente isso que os ministros vão ter que decidir e basear os seus votos em argumentos. Então, a gente vai assistir a opinião deles sobre cada uma dessas questões. Perfeito. Professor, eu vou trazer as nossas comentaristas para essa conversa. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, professor Bottino. Vamos lá, nesse julgamento. Há divergências no mundo jurídico em relação à questão da anistia relacionada a esses crimes que estão sendo imputados aos réus, principalmente da abolição violenta e do golpe
de Estado. Qual é a sua opinião sobre a constitucionalidade de uma anistia em relação a esse tipo de crime, crimes contra o Estado de Direito? Boa noite, Dora. Muito obrigado pela sua pergunta. Antes de dar minha opinião, acho que valeria a pena explicar quais são os argumentos pró e os argumentos contra do ponto de vista jurídico, tá, da anistia. Quem acha que essa anistia pode ser concedida argumenta da seguinte forma: a Constituição, lá no artigo 5º, definiu quais são os crimes insuscetíveis de anistia, ou seja, quais os crimes que não podem ser anistiados. E essa lista fala de tortura, fala de tráfico de drogas, fala de crimes hediondos e não menciona os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, as pessoas que defendem a constitucionalidade dizem: onde o Constituinte quis proibir, ele proibiu expressamente, né? Do outro lado, você tem as pessoas que entendem que seria inconstitucional a anistia, porque você teria ali a previsão de que crimes armados contra o Estado, né, a ação de grupos armados contra o Estado, ela é imprescritível e, por ser imprescritível, ou seja, por poder ser punida a qualquer momento, isso traz uma gravidade, né, que também atrairia a impossibilidade da anistia, né, um argumento mais de lógica, e também trazendo em consideração o fato de que, quando a Constituição foi escrita, esse crime não existia. Não existia o crime de tentativa de golpe, não existia o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Esses são crimes que foram criados em 2021 e a nossa Constituição é de 1988. Né? Então, não teria sido, digamos assim, uma falha do Constituinte, porque ele não poderia prever o futuro, que esses crimes, né, seriam redigidos dessa forma, e talvez por isso ele não tenha previsto a anistia. Né? Eu, particularmente, entendo que a interpretação restritiva, né, é a melhor. Onde o Constituinte quis proibir, ele proibiu. Não seria talvez ali um problema de constitucionalidade, mas é muito difícil você, politicamente, inclusive, e juridicamente, justificar o perdão de criminosos, né? Porque a gente tem que lembrar que anistia significa perdoar pessoas que praticaram crimes. Não tem como você dizer que não houve crime e falar de anistia. Então, a anistia pressupõe crime. Qual crime, né? Um crime extremamente grave. Se a gente lembrar que a gente não teve nenhuma lei de anistia, salvo aquela pós-ditadura, né? No período ali para fazer a redemocratização, foi negociada essa lei de anistia, foi o que permitiu a transição de regime, e aí se justifica no momento de passagem de bastão, né, de uma ditadura para uma democracia. A gente não vê no Congresso nunca nenhuma discussão sobre anistiar roubo, anistiar estelionato, anistiar furto, anistiar homicídio. Por que haveria, então, nesse caso, né, anistiar corrupção? Por que haveria um movimento que justificasse anistiar esses crimes? Né? Então, é uma questão também jurídica importante de você justificar as razões pelas quais você quer mudar a decisão do legislador. Porque se o legislador criou esse crime, faz sentido você ter um ônus de explicar essa mudança. Perfeito. A próxima pergunta agora é da Deise Tchocari. Oi, professor. Boa noite. Professor, considerando esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, até que ponto a gente pode falar que o STF está julgando uma conduta individual ou condutas individuais, ou ele está julgando o próprio sistema democrático brasileiro? A gente pode falar, a partir desse julgamento, numa redefinição dos limites entre responsabilidade individual e responsabilidade política? Olha, essa é uma excelente pergunta e não tem uma resposta sim ou não, ou um ou outro. Eu acho que essas duas coisas estão conectadas, né? Então, de um lado você está julgando responsabilidades individuais, né? O que cada uma dessas pessoas fez, e isso ficou bem claro nas defesas, né? As defesas tentando diferenciar o comportamento, a conduta de cada um dos acusados, e vai ser também uma obrigação dos juízes, né? No caso dos ministros da primeira turma, justificar cada conduta, individualizar também as penas, mas a gente não pode esquecer que esse crime, né, é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, o Supremo também estará se manifestando sobre o que eu posso fazer,
dentro de uma democracia? Que tipo de ataques à democracia são tolerados? Que tipos de ataques não são tolerados? Que tipo de manifestações incitam, né, a ruptura democrática? Que tipo de manifestações são apenas liberdade de expressão, né? Acho que esse é um julgamento onde esses limites vão ser conhecidos, porque é a primeira vez que a gente vai julgar, né, um caso como esse. A gente já teve pessoas, né, processadas e julgadas anteriormente por esses crimes, mas com uma participação um pouco diferente, né? São aquelas pessoas que estavam ali nos acampamentos, aquelas pessoas que de fato promoveram, né, uma quebradeira, que foram filmadas quebrando, né, que tinham lá faixas, cartazes, abaixo a democracia, pelo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Então, você tinha ali claramente, né, o limite do que é proibido. E agora a gente vai discutir, né, a gente não, né, os ministros vão discutir o que você entende como a articulação para que esse tipo de movimento aconteça, né? E também outros tipos de conduta num nível, vamos dar assim, um pouco mais alto, né? Das reuniões, da elaboração de documentos. Então, o que são condutas incompatíveis com o Estado Democrático de Direito? Professor, uma última e rápida pergunta. Já se projeta uma condenação diante de tudo que a gente tem visto nos relatórios que já foram lidos e em tudo que a gente tem acompanhado nos precedentes, nos outros casos que já foram julgados. Em se havendo uma condenação, há possibilidade de algum recurso que possa levar essa discussão para o plenário, para todos os outros ministros da Suprema Corte decidirem, revisarem o que for julgado pela primeira turma? Há dependência ou não de alguma divergência entre os ministros que compõem essa primeira turma de julgamento do STF? Quais seriam os próximos passos? Bom, esse julgamento não começou, né? Começará amanhã. Então, nesse momento, eu não anteciparia nenhuma manifestação de vai ser absolvido, vai ser condenado por todos os crimes, por parte dos crimes e etc. Mas vamos partir, né, dessa hipótese que você colocou, das pessoas serem condenadas, né? No caso de uma condenação, se houver 2 votos divergentes, ou seja, 2 votos que absolvam, né, você terá a possibilidade de fazer embargos infringentes, né? Veja que esse é um recurso que vale exclusivamente para a defesa, né? A acusação, no caso de uma absolvição por 3-2, ela não pode fazer recurso nenhum. Mas no caso de uma condenação por 3-2, aquele réu que foi absolvido por 2 votos e condenado por 3, ele poderá fazer esses embargos infringentes, e aí essa discussão irá para o plenário, mas só irá para o plenário aquilo que for objeto de divergência. Então, imagina que a pessoa é acusada por 5 crimes, é condenada pelos 5 crimes, mas num desses crimes específicos você tem 2 votos pela absolvição. Então, o que vai ser discutido lá no plenário é só esse crime que teve 2 votos pela absolvição. O resto que não teve essa divergência não é objeto de análise pelo plenário.